Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do programa Boa Fonte, que é uma produção da TV7, e que visa levar a todos os amigos internautas um conteúdo edificante e, ao mesmo tempo, esclarecedor, pautado na doutrina espírita, que, como nós bem sabemos, representa essa boa e inesgotável fonte de conhecimento, de luz, para toda a humanidade. Só lembrando aqui mais uma vez, como temos dito nas outras edições, esse programa é de natureza interativa e se divide em dois momentos. Então, nesse primeiro momento, nós iremos ouvir a fala do nosso expositor convidado e, ao final dele, vocês poderão interagir enviando suas perguntas, que, aliás, já podem ser enviadas mesmo antes do final da fala dele, e nós vamos, então, fazer aqui a mediação e iniciar o bate-papo, a conversa com o nosso convidado. Então, a proposta do Boa Fonte é de levantar debates, reflexões acerca de temas, problemas relativos à atualidade, e sem a luz, obviamente, do Espiritismo. E, nesse sentido, como foi posto aqui nos programas anteriores, nós estamos levantando discussões, reflexões acerca de temas que estejam relacionados a essa tríade, que é Espiritismo, pandemia e transformação social, buscando, dessa maneira, compreender melhor a contribuição da doutrina dos espíritos para esse momento marcante da história da humanidade e que, diga-se de passagem, todos nós que estamos agora encarnados temos o privilégio, né, de estarmos testemunhando e também atuarmos como protagonistas, né? E isso é muito importante, estarmos sempre conscientes. E hoje nós temos a grata alegria, felicidade de termos conosco esse grande amigo, confrade espírita, que é Rafael Lavarini. Já está aqui conosco. Oi, Rosildo, boa tarde, amigos que nos assistem. Eu agradeço muito o carinho e o convite, viu, meu irmão? Boa tarde, amigo. Nós aqui agradecemos, é sempre uma honra tê-lo conosco, né? Você reservar um pouco do seu tempo, que sabemos que é sempre muito concorrido também, para nos dar a sua atenção. Então, muito obrigado mais uma vez. Né? A gratidão realmente é minha. E tem uma passagem de Paulo, Rosildo, que eu gosto muito, Hum. que ele cita em uma das cartas que ele precisa pregar o evangelho. E ai dele se ele não pregar o evangelho. E eu acredito que nós, que temos a comunicação Verdade. hoje, né, e temos um pouco de conhecimento do evangelho, também temos mais do que obrigação, né, de levar isso adiante, porque é o que nos une em laços fraternos, é o que leva a esperança aos nossos corações, o que esclarece as nossas mentes. Então a gente tem que estar sempre pronto a servir. E ainda mais vindo um convite de vocês, que são grandes amigos aí da TV7. Opa, que bom, que bom. É uma grande verdade essa, viu? Não tenha dúvida nenhuma. Nós temos realmente, na qualidade de trabalhadores da última hora, sobretudo, né, amigo? Então, mas Isso para mesmo. aqueles que porventura ainda não conheçam o nosso amigo Rafael Lavarini, fazer aqui uma rápida, breve apresentação dele. Lavarini é um conferencista nacional, internacional também, é natural de Sete Lagoas, de Minas Gerais, né, nossa querida terra aí, que já nos presenteou com grandes pérolas, preciosas pérolas humanas, né? Então, Lavarini é mais uma dessas leva aí que nós só temos a agradecer, né? Ele realiza várias atividades e, dentre elas, algumas que estão relacionadas a ações sociais que são desenvolvidas por diversas ONGs, diversas organizações, como, por exemplo, a Fraternidade Sem Fronteiras e a PAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, nesse caso, os presidiários. Gosto sempre de destacar, Lavarini, porque eu acho um tema muito pesado esse de condenados, né? Inclusive, já vamos deixar aqui uma deixa para você estar conosco em outra ocasião para falar especificamente sobre esse trabalho, que é muito importante e que, até onde sabemos, parece-me que está para se estender também até aqui, a nossa terrinha, né? Então, você vai ter um convite em breve para nos falar mais a respeito desse, viu, amigo? Então, a pessoa, portanto, conforme aqui essa breve, rápida apresentação, porque o currículo dele, obviamente, é muito mais vasto, está gabaritado para falarmos a respeito do tema de hoje, que nós elencamos e que ele muito gentilmente aceitou falarmos a respeito,
que é caridade e assistência social né? A Lavarini, então, vai nos falar sobre esse tema. Eu vou passar a fala já para ele, e em seguida, portanto, nós iniciaremos aquele bate-papo juntamente com os que estão aqui e que devem interagir conosco. Não esqueçam, participem, porque vocês fazem parte desse programa. Lavarini, boa exposição, meu amigo. Obrigado mais uma vez, Rosildo. A gente pede a Jesus, né, para nos abençoar, para nos fortalecer, a fim de que a gente consiga aqui ser um intermediário da providência divina no coração de cada um de vocês. Nesse momento nos assistem, nesse momento nos ouvem, acerca de um tema tão importante que é falarmos sobre as ações sociais, sobre a prática da caridade diante da pandemia, porque nós estamos passando por um momento atípico na história da humanidade, como bem disse o Rosildo, e precisamos, obviamente, adaptar-nos a esse novo modelo em que estamos vivendo agora e que certamente passaremos a viver depois desse processo de pandemia. Além disso, não tem como sabermos, né, se mais adiante passaremos por novas pandemias ou não. Se a gente fizer um processo analítico, histórico, a gente vai ver que o próprio povo hebreu, aqueles que herdaram de Deus a primeira grande mensagem da vida, aqueles que tiveram acesso à primeira revelação vinda por Moisés, obviamente interpretada por vários profetas, como Isaías, Malaquias, Jó, nós entendemos que aquele povo, tido como povo escolhido, mas não era um povo escolhido porque eram melhores que os outros, mas aqueles que eram escolhidos para ter uma responsabilidade maior, para ter acesso à lei daquele Deus único, misericordioso, justo, que nos recomendava amar uns aos outros e que prometia a vinda de um Salvador, como tão bem escreveu, através da mediunidade pura, Isaías, falando ali, principalmente no capítulo 53 do seu livro, sobre a vinda do Salvador, o que enchia de esperança o coração daquele povo, que também sofreu muito, por não só acreditarem em um Deus único, mas também para que a fé deles fossem fortalecidas e eles estivessem preparados, de fato, a receber o Cristo. E o que nos chama a atenção é porque nós temos as famosas 10 pragas do Egito, que foram também processos aí semelhantes a uma pandemia. É óbvio que a gente precisa entender que está de uma forma muito figurada, muito simbólica, mas que existia um sentido também diante da vida daquele povo. E o que nos chama a atenção é que daquelas 10 pragas do Egito, né, poderíamos dizer aí 10 pandemias, 10 processos de sofrimento, de provação, cada uma delas foi ficando mais sério. Cada uma daquelas pragas foi trazendo mais sofrimento àqueles que não voltavam o coração a Deus, e não apenas voltava o coração, voltava a ação, sendo o intermediário de Deus na Terra. E aí, então, a gente tem uma pandemia em que, desde o primeiro momento em que ela nos visita e nos coloca em casa, nas primeiras semanas, o que a gente mais vê é um clamor popular em um único sonho que dizia: tomara que isso passe logo, tomara que passe logo, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a fazer minhas coisas, minhas atividades, e Deus tem mostrado para a gente que tudo é no tempo dele, que tudo é de acordo com o que ele estabeleceu, e que se isso não passou ainda logo, se isso não passou tão rápido, é porque ainda não aprendemos, é porque ainda não tivemos tempo para compreender profundamente o propósito de uma pandemia histórica como essa, porque houve, sim, problemas de enfermidades que contagiavam muito mais graves em relação à mortalidade do que a pandemia. No entanto, é histórico, porque pela primeira vez, e muito em função da informação, da tecnologia, da ciência, nos colocou a todos dentro dos nossos lares. Esse local que muitas vezes íamos só para dormir. Esse local que era tomar um banho, bater na cama e no outro dia já sair para a chamada correria. Isso tem nos feito refletir. Isso tem oportunizado estar conosco mesmos. E vejam que interessante, estar conosco mesmos. E isso incomoda. As pessoas já estão extremamente sensíveis, irritadas desde as primeiras semanas. Porque quando estamos em casa, quando estamos mais tempo no nosso ambiente doméstico, sem ter tanto contato na nossa vida social,
nós temos mais tempo para descobrirmos quem somos em essência. Uma vez perguntaram para Chico Xavier qual seria a melhor maneira de nos conhecermos, não é? Qual seria a melhor maneira de sabermos o que somos em essência? E através de Chico, Emmanuel vem responder que a melhor maneira possível é observar o que a gente costuma fazer nos nossos momentos de lazer. E a pandemia tem feito com que a gente tenha momentos, teoricamente, ósseos, né? Momentos em que nós podemos nos observar quem de fato somos. Por isso que ficamos muitas vezes extremamente irritados com a nossa própria presença, ainda que a gente não compreenda que essa irritação é porque estamos conhecendo melhor cada um de nós no nosso íntimo. Portanto, meus irmãos, o próprio Santo Agostinho nos recomenda isso: conheça-te a ti mesmo. Ele lembra de um grande filósofo que fez parte da história da humanidade, e ali ele recomenda novamente a conhecermos-nos a nós mesmos, fazer uma reflexão diária de como estamos durante o período de pandemia, como está o nosso sentimento, como está a minha visão do mundo, como estão os meus propósitos de vida quando a vida voltar ao seu curso normal. E aí, estudando profundamente a doutrina espírita, perceberemos que quase que numa totalidade de mensagens, sempre será resumida na bandeira máxima que Kardec trouxe para a humanidade inteira. Fora da caridade não há salvação. Kardec faz uma analogia a uma frase que por muitos séculos fez parte da Igreja Católica Apostólica Romana e que ainda faz. Fora da Igreja não há salvação. Uma frase, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, extremamente contrária aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Cristo não precisou ter igrejas, o próprio Cristo não precisou ter templos para fundar no mundo a grande mensagem de benemerência social. Sim, além de trazer com a própria vida o exemplo do Evangelho, Jesus inaugurou na Terra a verdadeira mensagem da benemerência social, porque Jesus sai de trás das cátedras confortáveis, dos púlpitos, dos templos, das igrejas religiosas daquela época, e ele vai ao campo de ação, utilizando, por exemplo, a natureza. E quando Jesus não pregava e não dava o próprio testemunho diante da natureza, ele fazia-o nos lares de seus amigos. Ele fazia nos lares do pecador, como, por exemplo, foi no momento em que foi chamado para cear com Simeão, fariseu, que era um homem aparentemente justo, mas extremamente preconceituoso, naquele famoso jantar, onde Maria Madalena esteve presente, e Jesus usa a imagem daquela pecadora para trazer um grande ensino a todos nós, a Simeão também. Jesus almoça na casa de Zaqueu, e ele certamente traz instruções valorosas a toda aquela família. Portanto, como afirmarmos que fora da igreja não há salvação, se nem o nosso mestre maior precisou de templo para construir na humanidade inteira essa mensagem, que hoje nos liberta, que nos traz esperança, que nos esclarece, mas também que nos conforta. Diante dessa primeira linha de raciocínio, meus irmãos, começamos a perceber o quão importante é sermos caridosos, o quão importante é praticarmos a lei da caridade dentro dos nossos lares. É óbvio que precisamos sim do templo, pelo momento em que vivemos, pela nossa evolução espiritual atual. No entanto, nós precisamos entender que esse convite de que fora da caridade não há salvação é um convite que extrapola as questões do templo religioso. E nesse momento em que não podemos adentrar aos templos religiosos, nós podemos adentrar primeiramente ao templo dos nossos corações. João Batista, quando inicia a sua vida pública, quando inicia as suas pregações, ele nos traz uma mensagem extremamente importante. João Batista nos traz uma mensagem extremamente profunda e que é pouca comentada entre os cristãos da atualidade. Arrependei-vos, mas que vosso arrependimento dê frutos de arrependimento. Conhecer a nós mesmos é reconhecer os nossos erros.
É reconhecer que nós precisamos melhorar todos os dias, porque o verdadeiro cristão, segundo Allan Kardec, não é aquele que vira santo do dia para a noite, porque ninguém vira santo do dia para a noite, mas aquele que se esforça diariamente contra as suas más inclinações e as suas más tendências. E a partir disso, meus irmãos, entendendo que precisamos esforçar diariamente contra as nossas inclinações más e contra as nossas más tendências, percebemos que nós precisamos nos arrepender. Precisamos entender que esse arrependimento, em verdade, é o auto-perdão. É nos perdoar pelas nossas fraquezas. E a partir do momento em que nós nos perdoamos, a gente começa a viver diferente. Porque o arrependimento não é só repensar no que estava sendo feito errado, mas o arrependimento, acima de tudo, é fazermos um caminho diferente. É dar frutos de arrependimento. A pandemia é um grande convite para uma reflexão profunda que precisamos fazer. Será que somos pessoas caridosas? Fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Nós, analisando, por exemplo, na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem em que se fala sobre a caridade tal como entendia São Paulo, algumas traduções da Bíblia vêm nos falar, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que Paulo fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, nada serei. Na tradução espírita que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade segundo São Paulo, nesse item, nós vamos entender que eles optaram pela segunda forma de traduzir. Fora da caridade não há salvação, fazendo a conexão com a passagem de Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens, até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, eu nada seria. Então, naquele momento, em todo o capítulo 13º, nos 13 itens que compõem aquele capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em umas tradições existe a palavra amor nos 13 itens. Segundo a ideia espírita, a palavra caridade. E certamente Allan Kardec, como um grande educador, ele traz a palavra caridade porque durante séculos e séculos e séculos nós compreendemos o amor muito distante do que realmente é o amor. Então Kardec coloca a palavra caridade porque só de ouvirmos caridade já imaginamos que é necessário fazer uma ação. E não há amor por contemplação. Não há amor sem obra. Não existe amor sem ação. Então a caridade é o meio que vai fazer com que a gente consiga amar. A caridade é o amor em movimento. Portanto, quando Kardec substitui e traduz desta forma, trazendo a palavra caridade, é porque ele compreendia que a humanidade precisava de um grande convite a servir o próximo, a servir o nosso irmão. Depois de aproveitarmos o período de pandemia para essa reflexão íntima, e paralelamente a esta, nós precisamos começar a empregar a caridade dentro dos lares. Não adianta querermos ser pessoas caritativas, pessoas que vão agir com beneficência, pessoas que vão ser benevolentes com a dor do próximo, se a gente não consegue fazer isso com os nossos. Somos, nos trabalhos espíritas, evangélicos, católicos, nas ONGs sociais, reflexo do que nós somos com os nossos familiares. Não tem como agirmos de uma forma com a família e depois achar que estamos fazendo um bem, levando um grande benefício a quem está lá fora. Porque tudo na vida depende da energia, depende do que vibramos, do que sentimos. Então não é só entregar uma cesta básica. Porque o próprio Paulo, quando fala sobre a caridade, vem nos dizer que mesmo que a gente tenha todo o dinheiro do mundo e pegue todo esse dinheiro, essa grana, e coloque em benefício do próximo, se não fizer com caridade, nada seremos. E a caridade, ela envolve sentimento. A caridade, como entendia Jesus, segundo também o Livro dos Espíritos, ela é benevolência para com todos, sem distinção, é indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Será, meus irmãos, que estamos sendo indulgentes, benevolentes? Será que estamos perdoando, em especial,
aqueles que convivem conosco? Em especial nesse período de pandemia, onde os nervos muitas vezes ficam à flor da pele no ambiente doméstico. Por que tanta dificuldade da convivência? Emmanuel vem trazer uma afirmativa que nos faz refletir muito, nos dizendo que a reencarnação não erra o endereço. Vejam só que interessante, a reencarnação não erra o endereço. Estamos com as pessoas certas, no lugar certo, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas por que tanta dificuldade? Por que muitas vezes o ambiente tão tenso no nosso ciclo doméstico? Um ponto em que, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de caridade dentro do lar, eu gosto de ressaltar que é o sustentáculo para cada lar, para cada família, a oração diária, a presença constante de Jesus em nossos lares através dos trabalhadores da vida maior. Como conseguimos empregar isso? Se muitas vezes, de forma equivocada, fazemos campanhas e campanhas nos templos religiosos, em especial, no nosso caso, nas casas espíritas, para que as pessoas façam o culto do evangelho no lar, uma vez por semana. Na segunda viagem missionária, Paulo de Tarso, que caminhava na cidade de Filipos ao lado de Silas, chega a afirmar ao seu companheiro de viagem, o jovem Silas, que com a mesma proporção que o homem precisa do alimento material, ele também precisa do alimento espiritual. Que a gente não pode fechar as portas do céu que nos ligam ao Altíssimo, que o nosso espírito precisa de nutrição. E Jesus veio nos oferecer aquele pão da vida, aquele do qual, quando nós provamos, não sentimos mais fome. Aquela água limpa da qual, quando nós provamos, não sentimos mais sede. É um convite que Paulo faz. A mesma proporção que precisamos alimentar o corpo físico, precisamos alimentar o corpo espiritual. E aí eu fico imaginando esse grande organismo chamado família. Como estamos alimentando a nossa família? Se o pai de família, a mãe de família, se preocupa em colocar todos os dias o leitinho, o pão para a criança, para o jovem comer, se alimentar, fazer o almoço, fazer o lanche, fazer o jantar, por que não preocupamos em nutrir o espírito daqueles que convivem conosco? Ai, Rafael, mas é tão difícil. É difícil fazer o culto uma vez por semana, imagine todo dia. Mas por que será tão difícil? Qual tem sido a nossa prioridade? Por que o mal predomina na Terra, segundo Kardec? Porque os bons são tímidos. O dia que os bons forem audaciosos, como o mal é, nós dominaremos a Terra. Nós conseguiremos fazer com que o bem sobreponha aos maus. Mas isso começa dos lares. E se a gente não consegue fazer nenhuma vez por semana um culto do lar, quem dirá todo dia, como que a gente quer transformação? Como que queremos ser caridosos? Como que queremos levar Jesus para o coração de outras pessoas, se ele ainda não consegue habitar o nosso? Jesus vem afirmar que ele traz a espada, a divisão, não a paz, justamente mostrando que não é fácil passar essa espada do homem velho. O que Paulo vai afirmar na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, fui crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que vive em mim. E fazer Jesus viver em nossos corações e habitar o nosso lar é difícil, porque a gente precisa travar essa luta com o homem velho. Nós precisamos morrer para o mundo. Quantas vezes ao longo do dia a gente não pega o celular para ver coisas fúteis? Estamos aprendendo agora a tecnologia, as lives, as reuniões através de aplicativos que nos fazem conectar com o alto, com o evangelho. Fantástico. Mas quantas vezes abrimos o celular para coisas fúteis? Quantas horas gastamos do nosso dia com coisas fúteis? Quantas vezes ligamos a televisão para nos sintonizar em notícias negativas que vai abaixar o nosso padrão vibratório? E eu não estou aqui falando que a gente não tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, precisamos sim, mas é uma questão de prioridade. Não estou aqui falando que é proibido assistir uma novela, ver um futebol. Precisamos de vez em quando dessa hora de lazer, ou de ficar sem fazer nada, para oxigenar o cérebro. Mas se a gente não consegue reservar 1 hora por dia, ou 30 minutos, para estar juntos em família e orar, e fazer com que o Cristo esteja presente em nossos lares, vai ser muito difícil qualquer impulso de caridade. Vai ser muito difícil querer realizarmos qualquer obra, porque seremos lá fora, e somos lá fora, o reflexo do que somos aqui dentro.
E aí Jesus, com a pandemia, traz um grande convite: fiquem dentro do lar, voltem para dentro de si mesmos. Não é para voltar e começar a acreditar que agora a caridade vai ser diferente, que a gente vai ser bom através da tecnologia, só usando o celular. Não, precisaremos sim do contato humano, do olho no olho, do abraço, de prestar os ouvidos a um amigo que quer desabafar, de levar uma cesta básica a quem está passando fome, de ir numa cadeia pública visitar um preso que você não conhece, de ir para um hospital limpar a fralda suja de alguém que está abandonado ali naqueles leitos. Precisaremos sim, mas esse momento de pandemia é um convite para olhar para dentro de nós mesmos, para observar como que está no lar. Se o meu lar era um local que tinha a minha presença, eu ia só para dormir. Se eu era aquela pessoa que falava o tempo inteiro, eu estou agarrado demais, não tem tempo, é correria. Porque muitas vezes, estar agarrado demais, estar na correria, é estar escravo da vida material. E vejam, nós precisamos sim das questões materiais, precisamos do trabalho, precisamos dar o nosso testemunho de cristãos no ambiente profissional, mas a gente não pode esquecer do que é essencial. E se a vida da matéria está nos consumindo ao ponto de não termos 30 minutos de estarmos juntos em família para meditarmos acerca de Jesus, a gente precisa repensar e aproveitar a pandemia para repensar, reconstruir esse caminho. A alma humana, segundo Paulo, necessita do Cristo acima de tudo. Se ficamos um dia sem alimentar o corpo físico, podemos desmaiar, podemos entrar num processo, por exemplo, de hipoglicemia. Mais tempo sem alimentar o corpo, 3, 4, 5 dias, um processo de desnutrição, por exemplo, e que a pessoa pode chegar a vir a óbito, e que chega a vir a óbito se não se alimentar por alguns dias, se não beber água. Por isso, poderíamos afirmar que nós somos hipoglicêmicos do espírito. Nós estamos num processo de morte espiritual, porque pouco ou quase nada alimentamos o nosso espírito com Jesus. Por que nas casas espíritas não se fala mais de Jesus? Se o espiritismo é um movimento que busca restaurar a mensagem do evangelho, Chico Xavier afirmou que o espiritismo é Jesus de novo, no coração do povo. No livro dos Espíritos, nós temos explicado pela espiritualidade maior que o maior guia e modelo que veio à Terra é Jesus. São mais de 100 passagens do evangelho recordadas só no livro dos Espíritos, mostrando para a gente que Jesus é o personagem principal, e se ele está distante das nossas casas espíritas, é reflexo dessa distância que ele está dos nossos lares, e obviamente dos nossos corações, porque o lar é uma pequena coletividade que vai expressar o que aqueles que convivem ali dentro são. Se não tem evangelho no lar, seja semanal ou diário, é porque as pessoas não carregam Jesus no coração. Ah, Rafael, mas lá em casa é tão difícil. Lá as pessoas não são espíritas. Tem um testemunho de Jeová, um evangélico, é difícil fazer o culto. Meus irmãos, quem disse que o culto do evangelho no lar tem que ser espírita? Peguem o livro de Chico Xavier chamado Jesus no Lar e vejam Jesus fazendo o culto no lar todos os dias na casa de Pedro, independente da denominação religiosa. O importante é o evangelho. O importante é o Cristo. Peguem o Novo Testamento e o façam. E desta forma você vai criar uma harmonia. A religião são questões exteriores. Vamos valorizar o que está no sentimento, no coração. O ensino moral de Jesus é indiscutível para qualquer religião. Se buscarmos o ensino moral de Jesus nas passagens do Evangelho, teremos diálogo com qualquer religioso. E aí a gente vai neutralizando as diferenças dentro do lar. Nós não temos que ser o dono da razão, temos que aprender a ouvir também o nosso irmão que é testemunha de Jeová, que é protestante, que é católico, e assim a gente construir cada vez mais um entendimento profundo sobre Jesus. Se aproveitarmos a pandemia para trazer o Cristo para os nossos lares, se aproveitarmos a pandemia para aprendermos a silenciar diante de uma injúria, para silenciar no momento que eu fico nervoso com a esposa, com o esposo, se eu aproveitar a pandemia para olhar mais nos olhos dos meus filhos, para honrar e respeitar mais o meu pai e a minha mãe, os meus avós, podem ter certeza que vocês vão voltar transformados. A pandemia não vai exigir muita coisa, a não ser resgatarmos valores familiares. Essa é a maior caridade que nós podemos e devemos fazer a nós mesmos. Porque se nós aproveitarmos esse período
de reclusão domiciliar e restaurar esses laços familiares ou fortalecê-los ainda mais sob a luz do evangelho diário, estaremos preparados para acolher. Estaremos preparados para levar consolações através da caridade material e também da caridade moral com todos aqueles que choram e desconhecem Jesus. Todos aqueles que jazem na ignorância, no crime, que estão sofrendo através de enfermidades físicas, que estão cativos nas drogas. Mas para isso, precisamos conhecer Jesus, que vai se expressar no olhar do filho, no caminhar da esposa, no falar dos nossos pais, mas acima de tudo, na presença constante, através do evangelho do lar, que precisamos fazer todos os dias. Eu vou abrir agora para a nossa conversa, para o nosso debate. Deu aí 31 minutos, a gente tem 1 hora para conversar, então fiquem à vontade para fazerem perguntas, colocações, e assim a gente construir um entendimento sobre isso, sobre o processo de caridade, o processo caritativo, nesse período de pandemia. Qual o melhor caminho a seguirmos? Dentro da minha linha de raciocínio e dentro do meu entendimento ainda pequeno da vida, eu convido a vocês a voltar a nós mesmos, como João Batista nos convida. Arrependei-vos, mas que o vosso arrependimento dê frutos. E esse arrependimento, esse repensar na vida, é sem dúvida repensar na nossa postura enquanto familiares. E esses frutos nada mais é do que sermos pessoas diferentes para aqueles que convivem conosco. E aí sim, estaremos preparados para o pós-pandemia, sermos cristãos melhores do que temos sido nos dias atuais. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, fiquem à vontade para participar conosco. Beleza. Só fazendo aqui um adendo que eu esqueci de dizer no início da minha fala, destacar aqui um trabalho muito importante, belíssimo, que o Rafael Lavarini vem desenvolvendo, que é a propagação desta obra importantíssima dentro da literatura espírita, que é Paulo Estevam, né? Chegou-nos através de Emmanuel, a parceria brilhante de Emmanuel com Chico Xavier. E o Lavarini vem fazendo, inclusive, lives semanais a respeito dessa obra, convidando-nos para leitura, para reflexões, para, inclusive, talvez seja a meta principal dele, né? Conhecermos melhor não apenas o Espiritismo, mas o cristianismo, esse cristianismo redivivo que ele tanto nos fala em suas várias palestras. Então, assim, não posso deixar aqui de parabenizá-lo, Lavarini, por esse trabalho e dizer que até mesmo assim a leitura desta obra nos ajuda, inclusive, a fazermos isso que você colocou em sua fala agora brilhantemente, né? Trazemos Jesus para os nossos lares, trazemos Jesus para os nossos corações nesse tempo de pandemia, porque não principalmente, né? Sim, Rosildo, inclusive a primeira grande mensagem que a gente tem no Paulo Estevam, e a gente aqui, reforçando o convite do Rosildo, a gente tem um estudo, tanto aqui no YouTube, na minha página, a gente posta os vídeos, 2, 3 vídeos por semana, como também no Instagram. No Instagram, o estudo é até um pouco mais completo, Rosildo, porque lá a gente posta textos também. Então, todo o meu feed do Instagram é só para estudar Paulo Estevam. A gente tem ali diversos vídeos, né? A gente já estudou todo o prefácio, estamos estudando o capítulo 1º, e o primeiro convite que tem em Paulo Estevam é um convite em fortalecer laços de família. Ali a gente tem uma família que foi edificada num padrão espiritual fantástico, que é a família de Josedebe, não é? Os valores ensinados por Josedebe aos filhos, o valor do trabalho, a presença do pai ali, dando também um carinho, um afeto, a Gesiel e a Abigail, a mãe, que nem no livro a gente encontra o nome dela, mas a gente tem todos os conceitos que a mãe deu a Gesiel e a Abigail, ela fazendo aquele papel maravilhoso. Então, sempre que eles sofriam muito, eles lembravam dos ensinos maternos. Então, a gente tem no próprio Paulo Estevam, que é o livro mais importante da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, segundo ele mesmo, nós temos um grande convite, logo no início do livro, a estreitarmos os laços familiares. E Emmanuel, sendo um escritor da vida maior, o intérprete da espiritualidade superior, ele não traria uma obra e colocaria isso ao acaso logo no primeiro capítulo. Ele quis nos mostrar realmente que se nós não estivermos bem no lar, se nós não buscarmos ser cristão no lar, não vai adiantar o resto daquela obra ali, qualquer ensino a gente vai ter dificuldade de absorver, se a gente não começa restaurando os valores com a família. Então, o próprio Paulo Estevam traz esse convite, como você muito bem lembrou, Rosildo. Certamente. Enquanto as perguntas
estão chegando aqui, eu vou já formular uma, Lavarini, você, pegando a deixa, inclusive, final que eu estava aqui falando, né? Esse convite que você fala, nós devemos realmente permitir com que Jesus adentre nos nossos lares, nos nossos corações, nesse tempo de pandemia e tal. E nós temos visto que muitas pessoas têm, infelizmente, deixado de se tomar pelo sentimento de angústia, pelo sentimento de medo, do pavor, que é até certo ponto natural, né? Mas a minha pergunta vai nessa direção. Como nós devemos agir para não só enfrentarmos esse sentimento de medo, de pavor, referente a essa ameaça que nos cerca, e irmos ao encontro do outro, sobretudo daqueles mais necessitados, porque nós sabemos que não são poucos, né? As famílias, por exemplo, carentes, que todas as casas espíritas ajudam já normalmente, são pessoas que fazem parte de um grupo de vulnerabilidade social ainda maior. E essas pessoas estão precisando da ajuda, sobretudo desses que se já denominam trabalhadores da última hora. Como é que nós devemos, então, agir para enfrentar esses monstros, esses medos nossos e sairmos indo ao encontro do outro como resposta, justamente, da vida de Jesus ao nosso encontro? Olha, Rosildo, esse momento que os nervos aí ficam à flor da pele, né, que o processo emocional fala muito, ele está muito relacionado a essa dependência que a gente tem hoje às redes sociais. E se a gente abre, por exemplo, o Instagram, a gente vai ver lá o Rafael fazendo 2, 3 lives por semana. Aí você passa um pouquinho, você vai ver a outra pessoa lá falando assim, acabei de ler 2 livros, já li 2 livros nessa quarentena. Aí você passa um pouquinho, o outro tá falando que fez isso. E aquilo ali vai trazendo pra gente um sentimento de impotência tão grande, porque o Rafael faz 2, 3 lives por semana, mas ele tem as dificuldades dele, ele tem um tempo que ele fica ocioso, que ele não consegue render. Tem uns dias que chega no final do dia que o Rafael pensa, olha, hoje eu não fiz praticamente nada, eu deveria ter feito diferente, né? Mas na rede social passa só o que é lindo, o que é bonito. Isso vai potencializando na gente, né, que já está enclausurado aí, já estamos enclausurados há várias semanas, um sentimento de angústia muito grande, né, e às vezes a gente vai perdendo até o controle disso e o momento de reajuste no lar passa a ter conflitos. Então, mais uma vez, o momento da oração, em que o Cristo está presente através do Evangelho, ele apazigua, ele tranquiliza. E talvez uma das mensagens mais bonitas, Rosildo, do Evangelho, para esse período de incertezas, é quando Jesus está reunido ainda no Sermão da Montanha e fala com todos aqueles e com todos nós, né, que fazemos parte da humanidade. Não vos aquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal e o seu problema. Observai os pássaros no céu. Não semeiam, não colhem, não juntam em celeiro, mas Deus nunca deixou de dar o necessário a eles. Vós sois muito mais diante da criação divina. Observai os lírios no campo. Nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua grandeza, com todas as suas riquezas, conseguiu se vestir com tamanha beleza. Vocês também são muito mais diante da criação de Deus. A cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o seu problema. Esse é o primeiro ponto, para a gente tentar acalmar. A resposta sempre está no Evangelho. O segundo ponto, não quer dizer que eu estou em casa e que eu vou ter um pensamento egoísta. O principal é resgatarmos os valores de família. Agora, como o Rosildo bem lembrou, nós sabemos que nesse período de pandemia, o que mais tem são pessoas passando fome. A caridade material nesse período é muito importante. Ah, Rafael, mas as coisas estão difíceis aqui em casa, eu não consigo doar uma cesta, mas muitas vezes a gente consegue pegar metade do nosso macarrão e compartilhar com quem não tem nada. Eu consigo pegar a minha rede social e fazer uma campanha ali de arrecadação de mantimentos para ajudar aquela senhora que eu estou sabendo que está passando dificuldade. Se eu não sei quem está passando dificuldade, eu sei quem tem uma obra de caridade e posso contribuir com isso. Eu acreditei, Rosildo, dentro de uns trabalhos que a gente tem aqui, que é com o Refúgio 343, é uma ONG, né, humanitária, em que a gente faz parte, que acolhe os nossos irmãos da Venezuela. Então, eu acreditei que agora, na pandemia, seria muito difícil acolhermos os irmãos da Venezuela, mas está sendo um período que a gente está conseguindo mais acolhimento e que a gente está conseguindo mais sócios para esse trabalho. Então, mostrando que, ainda que a gente encontre adversidade, a gente não pode tê-las como um processo que vai travar a gente fazer a caridade. Pelo contrário, o verdadeiro cristão dá o testemunho nos momentos de dificuldade, né? Eu não quero que vocês acreditem que a gente tem que passar a pandemia toda só enclausurado no lar, sem lembrar que tem pessoas passando fome.
Mas o que eu quero demonstrar é que nós seremos com os que passam fome diferente se a gente estiver resgatando valores no lar. Porque aquela cesta que eu só chego e entrego, tá bom, tá passando fome, eu fiz a caridade material. Se eu estou bem em casa, eu vou entregar aquela cesta com uma vibração tão diferente que, além de eu matar a fome e tranquilizar aquela família por alguns dias, eles, sem saber explicar o porquê, vão ser envolvidos num clima de esperança, dos quais não eram envolvidos há muito tempo. Então, o sentimento, a vibração, é o que faz ser realmente caridosos. É o que faz realmente sermos pessoas cristãs, dignas de ser chamados cristãs. E aí esse sentimento, ele é burilado, ele é trabalhado no nosso ambiente familiar. Mas isso não impede e não afirma que a gente tem que ficar só no lar. Nós temos que nos preparar enquanto homens sentimentais no lar, mas para ter a nossa vida pública e praticar a caridade lá fora. E nesse momento, a caridade material, ela tem sido de extrema importância. Extremamente importante isso que você coloca, Lavrinho, porque a gente, inclusive, sabe que a prática da caridade consiste primeiramente nisso, né? Nós esquecermos um pouco de nós e lembrarmos do outro, porque sempre há alguém mais necessitado, mais sofredor do que nós, né? E o momento de pandemia é justamente esse, nós enxergarmos essas pessoas que, por vezes, nem estão tão distantes, né? Estão até bem próximos, mas, em vez desse medo que nós estamos colocando aqui, nós terminamos meio que nos confinando e nos fechando, nos enclausurando, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente também, né? Então, é muito importante. Sim, inclusive, Rosildo, nas primeiras semanas de pandemia, a gente viu muitas famílias, né, lotando supermercados e ali passando 4, 5, 6 carrinhos de compra, né, para levar para casa, estocando. Ou seja, eu estou preocupado, eu tenho minha grana aqui, eu posso fazer uma compra, uma feira de 2, 3 mil reais, eu vou levar o máximo para mim, para minha família e vou estocar. Né? Então, até nisso, eu não estou falando que a gente não tem que pensar na família e ser previdente, né? Mas até nisso ainda mostra o nosso egoísmo, né? E às vezes essas mesmas pessoas que fazem ali uma feira de 2, 3 mil reais, pensaram, eu não posso tirar uma cesta aqui para doar, porque senão o que vai ser da minha família? Eu não sei o dia de amanhã, e aí a gente esquece que Jesus fala, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o seu problema. E eu creio que aquele que busca matar a fome dos outros, se um dia passar necessidade, ele não vai deixar de ser assistido. Isso é lei da vida, né? Então, a gente precisa entender que a fusão dos seres, através da fraternidade, através da ajuda recíproca, ela é o caminho, não o egoísmo. Não pensar só em mim, só na minha família, né? Mas um olhar que vai além dessas questões individuais. Sem sombra de dúvidas. Queremos agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E agora vamos começar aqui as perguntas que estão vindo dos nossos amigos e amigas internautas. A primeira delas, cujo nome aqui não dá para decifrar, porque são uma sigla da AFC 453, é um código, na verdade, né? Pergunta o seguinte: o fato de não se ver os noticiários sobre essa pandemia não seria querer, entre aspas, tapar o sol com a peneira? Na verdade, a gente precisa acompanhar, sem dúvida. A gente tem que estar ligado em tudo que acontece no mundo. Eu, particularmente, tenho o hábito de, toda vez na parte da manhã, através do celular mesmo, eu costumo olhar 2 ou 3 jornais, sites diferentes, e a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não ficar sempre só na mesma fonte, para a gente ter uma visão um pouco mais aberta, né? Então, por exemplo, tem um site, tem um local que é a favor do governo, é a favor do presidente, tem outro que é contra. Vamos ler os dois, né? Sem brigar, sem causar nenhum problema político com isso, né? Dentro do lar, com os amigos, em rede social, mas vamos estar por dentro. À noite, dá mais uma olhadinha. O que eu quis dizer sobre a gente tomar cuidado em sintonizar com notícias é porque tem gente que deixa a televisão ligada o dia inteiro e fica só ouvindo aquela notícia ruim, só ouvindo a desgraça, só ouvindo coisa relacionada a assassinato, a roubo, a morte, a morte, a morte. Então, que panorama espiritual a gente está traindo para nós mesmos, para o nosso organismo fisiológico, mental, emocional e para o nosso social, para o nosso lar. Então, a gente tem que acompanhar, mas não ficar escravo. A gente tem que estar por dentro do que está acontecendo, mas não ficar alienado. Então, é essa a diferença. Observai tudo, segundo Paulo, retém o que é bom. Observai tudo e retém o que é bom. Então, a gente tem que sim olhar, a gente tem que observar, mas não se escravizar nesse contexto.
Verdade. A nossa amiga aqui, Francilaide Cristina de Souza Alves, um abraço para você, Franz. Ela faz um comentário seguido de uma pergunta. Diz o seguinte: muitas vezes fugimos das transformações tão difíceis e necessárias, mas como trabalharmos a caridade com nós mesmos? Como trazer esse olhar amoroso do Mestre sem condenação, aceitando nossas fraquezas? Sim. É, essa palavra que a gente ouve muito hoje na psicologia, Fran, que é o auto-perdão, né? A gente trabalha muito o auto-perdão, tem muita palestra sobre o auto-perdão, ela tem origem no Evangelho. Quando João Batista fala de arrependimento, ele está falando de um processo que você reconhece o seu erro, que você enxerga o seu erro, mas que você não fica naquele papel do pobre coitado, eu errei, eu fiz mal para tanta gente, eu não dou conta, porque isso aí a gente começa a criar uma carga, e essa carga, ela pode trazer enfermidades, uma carga de pessimismo, de falta de perdoar a nós mesmos, de achar que a gente é só um fraco, que não temos dons, que no nosso coração não está a semente do evangelho que um dia vai florescer. Sim, somos criados simples e ignorantes, mas seremos espíritos puros como Jesus o é, por exemplo. Então a gente tem que sair dessa autopiedade, desse papel de vítima que tantas vezes a gente faz, e entender que arrependimento é reconhecer os erros, mas fazer um caminho diferente. O arrependimento é um convite para que a gente dê frutos diferente do fruto amargo que eu tenho dado, que a gente jogue uma semente diferenciada, que a gente cultive esse campo do sentimento de uma forma diferente. Por isso que João Batista não fala só do arrependimento. Ele fala, arrependei-vos, mas que o vosso arrependimento dê frutos de arrependimento. E aí, como vai ser o melhor caminho para a gente ser caridoso conosco mesmo? Sendo caridoso com o nosso próximo. Sendo caridoso com o nosso próximo. Porque a gente ouve também um discurso muito comum, hoje em dia, de amor próprio. Você tem que ter amor próprio e nós precisamos tomar cuidado, que o chamado amor próprio, às vezes é confundido e ele vira egoísmo, tá? Então a gente tem que entender também o que seria esse amor próprio. E eu acho que não há forma nenhuma de cuidar melhor do nosso espírito do que cuidar do nosso próximo. Acho que estou com um problema aqui no áudio, não sei se estou sendo ouvido, mas eu não estou mais Sim. ouvindo o Rafael Lavarini. Estou sendo ouvido? Sim. Ok. Pedir aos amigos aqui da técnica da TV7 que vejam isso, eu não estou tendo o retorno. Chegamos a outra pergunta aqui, Lavarini, essa através do Instagram, e do Sérgio Lopes, de João Pessoa, diz o seguinte: como você avalia o nível de engajamento dos espíritas nos trabalhos de ativismo social desenvolvido pelo Brasil afora por meio de ONGs e organizações sociais diversas? Bom, a gente... O espírita, na verdade, e aí até uma grande responsabilidade para nós que somos espíritas, o espírita é visto pela sociedade como um homem caridoso. Às vezes, você fala assim, eu sou espírita, nossa, eu adoro espírito, o espírito é tão caridoso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu acredito que esse rótulo de sermos caridosos é muito em função do trabalho desempenhado por um homem chamado Francisco de Paula Cândido Xavier. Nós somos herdeiros da caridade que Chico Xavier fez. Nós, enquanto espíritas, somos vistos como caridosos, porque Chico Xavier foi, né? Mas nós também temos impulsos que são louváveis. Hoje eu enxergo em muitos espíritas homens de boa vontade, sim, que estão no caminho, sem dúvida nenhuma. Né? Eu gosto sempre de fazer o papel contrário, de fazer a gente pensar por um outro lado. Dentro da experiência que eu tenho, por exemplo, dos trabalhos com os presos, com os presidiários, eu não vejo espírita. 70% são nossos irmãos protestantes que estão nos presídios, 24% são os nossos irmãos católicos da pastoral carcerária e 1% espírita. E eu falo sem medo, é 1% dos espíritas que estão nos presídios. Então, a gente tem muita atividade bacana, temos. O próprio Fraternidade Sem Fronteiras, em maior parte, e que é um trabalho humanitário gigante, para mim, que eu conheço é o mais belo, não é? Não só na quantidade, mas na qualidade do que se oferece, não apenas para as crianças da África e para as mais de 400 mil refeições que são servidas por dia pelo Fraternidade, mas também pelos projetos que existem no Brasil. Então, o Fraternidade Sem Fronteira, a maior parte é espírita. Então, a gente vê o espírito envolvido em projetos sociais
Sim, 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 sim. Mas eu acredito que a gente pode melhorar, né? A gente pode buscar cada vez mais. E tem um outro ponto também, Rosildo, da caridade, Uhum. que a gente precisa refletir. Porque dentro da nossa condição, a gente acha que aquele que chega para visitar um preso, que aquele que chega para levar uma cesta básica, para ir no hospital, ele está fazendo a caridade com quem recebe. E a gente tem que entender que a caridade é uma via de mão dupla. Muitas vezes, o preso que está sendo caridoso comigo, o enfermo que está sendo caridoso com quem foi visitado. Muitas vezes, quem está recebendo a cesta básica está sendo muito mais caridoso com quem está doando. Então, é aprendizado mútuo. A caridade é um convite para que as duas partes, quem está assistindo e quem está teoricamente recebendo, recebam. Não é? Então, é difícil a gente falar quem está sendo caridoso ali quando há um gesto de generosidade. E isso que você coloca aí é muito interessante, porque estava aqui recordando. Nós fazemos parte de um grupo de ação voluntária, que é Visita Fraterna, a um dos hospitais aqui da cidade, no setor oncológico. E é muito comum nós sermos perguntados pelos pacientes, pelos acompanhantes, se nós somos evangélicos ou se somos católicos. Né? E isso constata, de certa maneira, justamente essa realidade que você colocou aí, desse 1%, né, dos espíritas e tal, nessas ações voluntárias. Agora, nos chama a atenção porque, em termos de comunidade ah, religiosa ou não, como queiramos chamar, né, que se dedicou ao trabalho de assistência social, os espíritas sempre foram muito conhecidos, sempre tiveram muito avante, por assim dizer, né, desde que o espiritismo chegou e se instalou aqui no Brasil. Então, isso chama-nos a atenção do porquê, então, esse pouco engajamento nessas outras atividades solidárias, assistenciais, seja através de ONGs, de organizações ou outra forma qualquer. Sim, e isso é extremamente importante, né, Rosildo? Porque a gente tem movimentos paralelos dentro do movimento espírita que querem abolir esse tipo de ação, que fala que isso não é caridade, que você não tem que dar cesta básica, que não tem que fazer prato de sopa para a pessoa que está faminta. Isso é uma heresia, porque no cristianismo primitivo ninguém nunca deixou de assistir o material, pelo contrário, era o primeiro que eles assistiam. Não é o mais importante. O importante é o espírito, não é? É alimentar o espírito. Mas como é que você vai alimentar o espírito da barriga que está passando fome? Que está doendo de fome, não é? Então, casa espírita tem que levar a cesta básica, tem que fazer sopa fraterna, tem que matar a fome, sim. E no momento certo, se necessário, a gente usa a palavra, né? É o que o próprio Francisco de Assis fala. Onde estiver, prega o evangelho, se necessário, usa palavras. E aí, existem pessoas que estão falando que depois que passar a pandemia, o movimento espírita vai mudar, que é tudo na tecnologia. Gente, vai mudar sim. Vai ter reuniões que a gente não vai precisar estar na casa espírita, nós vamos dizer da nossa casa, pelo Zoom, pelo aplicativo, bacana, vai ter mais live, vai. Isso é o legado que vai ficar. Mas não se esqueçam, nós precisamos do corpo a corpo. Onde há famintos, aonde há pessoas necessitadas, o cristão precisa estar. E isso não vai mudar. A gente não tem que pregar nenhuma doutrina nova. A gente não está conseguindo fazer o que Jesus ensinou há 2000 anos, não é? E aí, exato, como que a gente quer trazer coisas muito novas se a gente não está conseguindo fazer o arroz com feijão, né? Como é que a gente quer cozinhar aí um salmão, um camarão, uma picanha, se a gente não está conseguindo fazer o arroz com feijão? E o arroz com feijão da doutrina espírita é matar a fome de quem está com fome e falar de Jesus para esse povo. Perfeito, perfeito, amigo. A próxima pergunta vem de Diana, nossa amiga Diana Maia. Forte abraço, Diana. Como trabalhar os outros dois aspectos da caridade? Indulgência a perdão nesses tempos. Indulgência e perdão nesses tempos. Olha, na verdade, esses dois aspectos são os mais difíceis em todos os tempos da história da humanidade, né? Porque a indulgência, ela é reflexo ainda, aliás, a falta de indulgência é o reflexo do tanto que nós somos preconceituosos. Seja pela escolha sexual de alguém, eu não sou preconceituoso com a escolha sexual, mas faz piada e ri de quem faz piada sobre homossexual, não é? Eu não sou preconceituoso, mas se o meu filho for homossexual, eu não gostaria que fosse, não é? E aí a gente não percebe, mas nós somos racistas, não é? A gente talvez não consiga perceber isso de forma muito clara, mas nós somos extremamente preconceituosos. E esse preconceito que temos arraigado impede-nos de sermos indulgentes com as faltas alheias. A gente vive, por exemplo, e eu trago aqui a experiência que nós temos, num país onde a grande maioria esmagadora se diz cristã e que grande parte da população fala que bandido bom é bandido morto. Então, é uma coisa que não tem sentido, né? Como que um cristão vai querer que um preso apodreça dentro da cadeia,
Ah, Rafael, mas aí é porque não fez nada com um familiar seu, por isso que você fala assim. E o perdão? Onde ele entra? E é justamente essa pergunta que a nossa irmã trouxe. E aí eu estou trazendo esse exemplo mais forte, que mostra o tanto que a gente tem dificuldade em perdoar, o tanto que a gente tem dificuldade em ser indulgente. Ah, mas se... Olha, um exemplo clássico que aconteceu há pouco tempo, Rosildo. Drauzio Valera, né? Ele fez uma reportagem no Fantástico em que ele abraça uma trans que estava preso. Sim, né? uma polêmica. Uma transexual, ele abraça. No dia seguinte, todo mundo elogiando o gesto dele de humildade. Passou mais alguns dias, descobriram o crime que ela havia cometido. Quando descobriram o crime que ela tinha cometido, os mesmos que aplaudiram começaram a julgar. Então, quer dizer que a gente tem que ser caridoso com quem comete pequenos delitos? Será que a gente tem que ser caridoso só com estes? Jesus, para mostrar que a gente ainda não consegue perdoar e que a gente ainda não é indulgente coisa nenhuma, ele pega o maior criminoso da história do cristianismo nascente, Paulo de Tarso, era o maior. Não foi só responsável pela morte de Estevão, e acredita nele. E acredita na transformação dele, e olha o que Paulo se tornou. Não é? O resto, a história conta. O resto, a história conta. Mas Jesus acreditou no cara que era responsável pela morte de cristãos, pelo açoite de cristãos, pelo abuso sexual dos soldados romanos a cristãs, por crianças serem abandonadas, um cara que era temido, que nem Ananias queria ir lá curar ele quando Jesus pediu. Jesus teve que insistir, determinar para Ananias ir, porque causava medo. E Jesus acreditou nele. Por que a gente julga tanto? Ninguém é irrecuperável. Nenhum ser humano foge do amor. Nós que muitas vezes estamos fugindo. E se a gente não conseguiu transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, alguma coisa a gente está precisando melhorar, porque a gente tem essa capacidade também. Com o nosso exemplo, transformar a vida do próximo. Isso que você nos coloca é extremamente importante também, porque nos faz ver claramente que muito pior, muito mais danoso que esse vírus que está aí disseminando essa pandemia, né, é o vírus do ódio, é o vírus da intolerância, que é inconcebível que aquele que se diga cristão, seja espírita ou qualquer outra denominação, cometa esses tipos de absurdos que você coloca aí. E, infelizmente, nós sabemos que a grande maioria dos que se dizem cristãos é que fazem parte desse grupo aí, né? Sim, inclusive, Rosildo, nas mínimas coisas a gente tem a oportunidade de dar o nosso testemunho. Ainda falando dos nossos irmãos encarcerados, e isso é um gesto de indulgência e de perdão, o que eu vou falar, é uma recomendação que existe no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, gente, eu não estou aqui defendendo o crime. Nós somos contra o crime, mas a gente ama o criminoso, como a gente tem que amar qualquer irmão, não é? E a gente tem, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma única mensagem que trata do assunto, e que é intitulada Caridade para com os criminosos. Caridade com os criminosos. Temos que ter. E aí, a gente vê, por exemplo, nessa mensagem, um ponto interessante. Olha, se você não consegue ir num presídio, visitar alguém, ore por ele. Então, nessa mensagem fala isso. Se você não consegue ir, ore por esse irmão. E no início da pandemia, qual que é a notícia que nós tivemos em relação aos presidiários? Não podem receber visita. Já estão privados da liberdade, que é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, privar um ser humano da própria liberdade, né, e que muitas vezes é necessário, mas eles já estão privados da liberdade, eles têm a própria consciência para acusá-los, eles não têm uma boa alimentação, eles não têm qualidade de sono, não têm higiene, estão cheios de enfermidade, apanham, recebem abuso, e agora há um único momento de alegria que eles tinham, o único momento que trazia esperança para a vida deles, era a visita da família, em especial a visita das mães. Eles não têm isso desde que começou. Enquanto nós estamos tendo a oportunidade, no conforto do lar, estar mais próximo do que nunca da nossa família, eles estão mais longe que nunca. Ah, Rafael, mas fizeram e tem que pagar. Tem que pagar, gente, mas que julgamento é esse? Quem de nós, nesse período todo, em uma única noite, lembrou de fazer uma oração para esses irmãos? Se a gente sair daqui com um propósito de pelo menos uma vez por semana lembrar desses irmãos, as nossas orações, podem ter certeza que a gente vai fazendo total diferença. Existem mães no mundo espiritual de presos, de encarcerados, que sofrem uma barbaridade, que sofrem muito, e que às vezes precisa da energia material, da oração de um encarnado para prestar um auxílio àquele filho, que está ali esquecido do mundo e de todos. Então nós, enquanto cristãos, podemos fazer muito. Basta a gente deixar, como a nossa irmã bem disse, deixarmos o preconceito e sermos indulgentes
e saber perdoarmos o erro do nosso semelhante. E aí, certamente, a gente vai estar contribuindo aí na vida desses que tanto sofrem. Sem falar, Rafael, nos que estão presos, que foram inclusive condenados, mas condenados de maneira injusta, né? Porque nós sabemos que mesmo os juízes são humanos e cometem erros, cometem falhas. No Brasil, nós temos uma grande quantidade de presos e apenados, e eu digo isso porque, na época que fui jornalista, fiz uma reportagem sobre isso e nós conseguimos identificar vários casos que partiram dos nossos corações. Pessoas que, na verdade, ou tinham cometido um delito muito pequeno, ou, na verdade, eram pessoas inocentes mesmo, e que foram presos, foram condenados. Então, imagine o sofrimento de uma pessoa dessa, encarcerada, junto a outras pessoas que cometeram, inclusive, crimes gravíssimos, né? Então, quando nós Exatamente. pensamos apenados, obviamente devemos pensar sem distinção, todos que estão lá, mas sem esquecer também esse detalhe, né? No sentido de que qualquer um de nós, inclusive, pode vir a sofrer uma injustiça dessa e está lá, passando por essa experiência. Exatamente. E se não for conosco, pode ser com o filho, pode ser com o neto, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é Que realmente diga um assunto muito sério, né? que diga a comunidade negra do nosso país, né? Que dispensa comentários. Nós temos visto aí diversas Sim, sim. reportagens diárias, né? Olha, Rosildo, eu Temos queria aqui, até aproveitar que a gente está mais ou menos sim, nesse tema, antes que eu me aham, esqueça, e já fazer um convite para o pessoal. No dia 30 de agosto ainda, está um pouquinho longe, mas eu já queria começar a fazer esse uhum. convite. Vai ser até em parceria com a TV7. Nós vamos fazer uma transmissão às 20h30. Às 20h30, vai dar no domingo. E essa transmissão vai ser o lançamento do nosso novo livro, Rosildo. E o título do livro é Os Prisioneiros do Cristo. Então, a gente traz ali a trajetória de Bacana. Paulo, enquanto foi prisioneiro de Jesus, as amizades que ele fez dentro das prisões. Paralelamente, a gente vai trazer também o que é uma PAC, quais são os trabalhos que se desenvolvem dentro de uma PAC. A gente traz as questões Que legais. Nós maravilha, vamos falar da que prisão bom. de Jesus e da crucificação dele e trazer 30 aspectos da lei que mostram que a prisão de Jesus foi arbitrária. E aí a gente fala dessa prisão dos inocentes, né? E que Muito padecem. interessante. Então, eu sou suspeita a falar, mas é um livro que me trouxe muita emoção durante toda a escrita, e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. E aí vai ser um lançamento virtual, né? No dia 30 de agosto, a gente vai estar aqui para fazer esse lançamento. Estamos ansiosos já, viu? Porque realmente, por essa breve apresentação, já deixa crer que realmente é uma leitura que vale a pena mesmo ser vista. Quer dizer que já está pronto, não está mais no prelo, né? Já Sim, saiu e está prestes a sim, ser lançado. sim. E é um Virtual, estudo mas depois profundo teremos. sobre. Sim, temos um estudo profundo dentro do livro. Eu falo que é o coração do livro. É o estudo da Uhum. carta de Paulo a Filemon, que é uma carta pouco conhecida e que é a carta do perdão. Né? É a carta do perdão. Então, é realmente uma mensagem maravilhosa para todos nós. Eu me lembrei quando você falou dos inocentes, né? Quem não Aham. foi inocente, um preso inocente, senão Jesus, né? Maior exemplo de toda a humanidade, sem sombra de dúvidas. 30 de agosto, 30 de agosto, às 20h30. imperdível aí. Todos agenda, em 30 de agosto, aqui pela TV7, imperdível. O lançamento virtual, mas depois nós teremos a oportunidade, quero crer, de poder comprar, folhear este Sim, livro, esta no dia obra do aí, né? lançamento a gente já vai deixar o link já para a pessoa adquirir. Bom, bom saber. Temos aqui um comentário da Inailde Simões, que diz: minha gratidão pela transmissão com muito esclarecimento. Você, Lavarini, além de muito conhecimento, tem uma didática maravilhosa. Concordo plenamente. O Wilson Souza, colocações muito importantes e edificantes. O Wilson, que é dirigente do Sheila, casa pelo qual você falou recentemente, né? Muito bom. Um abraço para todos do Sheila. E a Laude Duarte faz a seguinte colocação: é um gesto muito evoluído a compreensão com os crimes, mas para a família da vítima é um processo muito doloroso e não é fácil entender. Você queria fazer alguma colocação sobre isso? Sim, inclusive, querida, a gente entende que a maior dificuldade dentro de tudo que Jesus ensinou não é amar, é perdoar. Porque o amor é uma construção que a gente vai fazendo ao longo dos séculos através da prática da caridade que nos faz bem. O perdão é o confronto direto do homem com seu próprio orgulho e egoísmo. É a gente deixar o homem velho para trás e deixar o novo nascer. Então, de todas as virtudes ensinadas por Jesus, a mais difícil de ser praticada é, sem dúvida alguma, o perdão. E dentro do que a senhora colocou também sobre a família da vítima, eu vou aproveitar mais uma vez para falar bem da APAC, porque a APAC não cuida só do Vontade. recuperando. A APAC cuida
da família do recuperando para que o ciclo do crime não aconteça novamente, mas a gente também cuida e socorre a vítima, que é esquecida diante do crime, né? Ocorreu um crime, aconteceu um fato, né? O processo segue, o criminoso é preso e a vítima é esquecida. E a vítima não pode ser esquecida, ela precisa ter apoio jurídico, ela precisa ter apoio psicológico, às vezes ela tem que ter um apoio de reabilitação da saúde física, né? Ela precisa ter um encontro de espiritualidade, porque a falta de perdão adoece. Então a gente também presta auxílio às vítimas de crimes da nossa sociedade, que não podem ser esquecidos sem dúvida nenhuma. Zuleide, é um prazer estarmos em contato com os ensinamentos tão valiosos, sem sombra de dúvidas. Mas o tempo aqui já avançou, passamos das 18 horas, o nosso amigo tem outros compromissos, a TV7 também tem outros programas colocados no ar, então nós vamos encerrando por aqui, agradecendo profundamente a você, querido amigo, por ter se disponibilizado e desde já deixando aqui o convite para retornar noutra ocasião, como eu disse no início, porque não retomarmos esse assunto que, como nós estamos vendo aqui, tem muito panos para manga, né? Tem muito o que se discutir, o que debater, o que se falar. Sim, vamos sim. Inclusive, a gente pode até falar sobre caridade com os criminosos, né? Falar sobre esse tema, sim. E a gente traz um pouquinho da PAC também para as pessoas conhecerem. E muito, muito, muito obrigado a você, Rosildo, a todos os irmãos aí da TV7. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? Têm trabalhado e têm feito caridade mais do que nunca, né? Vocês que sempre foram muito ativos, estão sempre ao nosso dispor também, né? Sempre acolhendo as nossas ideias, acolhendo muitas vezes, como a gente vai fazer o lançamento do livro, vocês estão sempre dispostos a nos servir, e isso podem ter certeza que está levando muita esperança aos lares, né, de milhares e milhares de brasileiros aí que acompanham a TV7. E agradeço também cada um daqueles que nos assistiram, que vão nos assistir, e que Jesus possa ser sempre uma presença diária em nossos lares. Sem sombra de dúvida, meu amigo, forte abraço, mesmo à distância, caloroso, viu? Um abraço nordestino paraibano arretado. Você realmente Obrigado, meu irmão. Já é um dos nossos, né? Sim, o Lavarina, como eu disse no início, é de Minas Gerais, mas está residindo em Recife. Então, assim, já é quase um nordestino, né? Sim. Então, muito obrigado. Eu vou agradecer agora a você que nos acompanhou aqui, através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, e deixar o convite para que esteja conosco na próxima quarta-feira, que o programa Boa Fonte retorna, dessa vez, com o nosso querido amigo confrade espírita daqui, de Campina Grande, que é o Érico Miranda. Então, muito obrigado, mais uma vez, forte abraço, fiquem todos com Deus.